Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Eu queria falar sobre o Pedro. A gente informou na sexta-feira, via Globoesporte.com, que o Flamengo fez uma proposta. E no final de semana, essa proposta subiu. O Flamengo chegou ao ponto de oferecer para o Fluminense 12 milhões de euros por tudo que o Fluminense tem do Pedro, que são 50% dos direitos econômicos do jogador. 12 milhões de euros é mais do que o Real Madrid ofereceu no ano passado pelo Pedro, quando ele estava no auge, melhor do que ele está nesse momento. Seria a maior venda da história do Fluminense, proporcionalmente, né? 12 milhões de euros por metade de um jogador. Acontece que o Fluminense recusou. A interpretação de parte do Flamengo e do staff do Pedro é de que o Fluminense recusou por uma questão política. Não vai vender o seu principal jogador, o seu principal ídolo no momento, para o seu maior rival. E eu tive uma informação hoje de que, vindo de pessoas que trabalham com o Pedro, e eu pedi para a nossa produção, porque a gente tem que checar essas informações com o outro lado. Eu pedi para a nossa produção checar com o Fluminense, ainda não veio a resposta, mas essa informação é de que o Fluminense colocou hoje em dia os salários do Pedro, não do resto do elenco, do Pedro, para não ter o risco de, com 3 meses sem receber, o Pedro entrar na justiça e sair livre do Fluminense. Então, o Fluminense realmente não quer, está com dificuldade financeira, tem salário atrasado, poderia resolver a vida dele essa venda até o fim do ano, mas ele não quer, e eu entendo o clube, vender o seu jogador. E para se proteger, coloca hoje o salário do Pedro em dia para não ter risco de perdê-lo na justiça. Essa é a informação que eu tenho nessa segunda-feira. Se eu trato essa informação como certa, correta, bom, o clube faz o que pode para se defender e proteger seus direitos. Sim. Vale. Ruim apenas que ele não possa colocar o salário de todo mundo em dia. Exatamente. Mas é a situação do Fluminense. Esse é ruim, mas se pode daqui a 2, 3 dias, a gente não sabe, Sim, ou amanhã. Não sei, isso eu não sei. Então, não sei. vamos ver quanto tempo vai demorar. Claro. Mas proteger seus direitos é válido. Claro. Bom tentar manter o Pedro, muito legal, brigar para manter o Pedro. Essa parte de só o salário do Pedro, que é uma defesa, mas não é o ideal. Estamos checando, né? vamos ver qual é a resposta do Fluminense. Não é o ideal. Que isso pode também gerar um constrangimento dentro do próprio grupo. Pensei nisso. Não é ideal, mas não é se ideal, em breve resolve dos demais, dá para entender a política do clube. Há um patrimônio imediato ameaçado, salva primeiro o telhado da casa, depois faça a reforma lá embaixo. E vou além, embaixo. Zé, quando pessoas, porque é óbvio, ninguém aqui é criança, quando você recebe uma informação em qualquer área, política, esporte, é óbvio que a gente passa essa informação, tem um interesse que você divulgue. Claro. A gente é usado, mas a diferença, na minha opinião, do jornalismo sério é saber que você é usado e ser transparente com o público e checar essa informação Ouvir com outra fonte, o lado né? que está relacionado Então, com a informação. Se pessoas ligadas ao Pedro estão soltando essa informação, eu já parto do pressuposto que eles querem que essa história se torne pública para que isso eventualmente crie. Só a situação tá ruim, só o Pedro tá com o salário em dia. É de interesse do staff do Pedro, mas o Fluminense segurou o jogador. E a questão é a seguinte, por que o Flamengo está fazendo o que a gente pode até chamar de loucura para os nossos mercados, para o padrão do nosso mercado? Pagar mais do que o Real Madrid ofereceu. Porque o Jorge Jesus está obcecado com essa ideia de que o Flamengo não tem um centroavante como ele gostaria que fosse o centroavante do Flamengo. Ele acha que o Gabriel Jesus é um jogador que vai atuar pelos lados, vai disputar a posição com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, e ele quer um 9-9 para jogar na área. Por isso que o Flamengo está fazendo esse investimento. Não era, por exemplo, a ideia do Abel antes. O Abel estava jogando com o Bruno, com o Gabigol. O Jorge Jesus tem uma outra ideia. Ele quer um camisa 9. Foram atrás do Pedro. Mas eventualmente Pedro não vai rolar. O Abel já tinha achado que o Gabriel não era esse 9, né? Mas estava jogando com ele. Não, sim, não estava querendo outro. Aí o Uribe foi embora e tal. Testou o Bruno Henrique. Mas assim, pro Abel, até onde eu sei, não era uma questão fundamental.
para o Jorge Jesus é fundamental ter uns 9-9. Vocês estão imaginando Mas é o que seguinte, o Gabriel perde espaço? Isso parece o que ele está dizendo. Desculpa, Kleber. Que ele está dizendo para Abel não é fundamental. Cada treinador tem uma coisa... Não, é uma coisa fundamental. O que é fundamental para o Abel? Para os dois é ganhar jogos. Bruno Henrique, verdade. Então ele pediu uma insistir e trouxe. Verdade. Então agora o outro treinador claro. pede um cara. Verdade. Que eu, por exemplo, E o Bruno deu certo. Deu certo. Esse fundamental deu certo. E para mim, e Gabi deu certo também. Mesmo que não te foi pedido pelo Abel. Pro Zé não é o fundamental. A gente falou outro dia. Para mim não é fundamental agora o centroavante. Para nós é fundamental um zagueiro e um lateral esquerdo. Mas o treinador está achando que me dá isso que eu acho agora e quer outro também, mas não sei, é válido. O treinador foi contratado, tem que ter respeito e tem direito para pedir. É que eu ouvi outro dia uma avaliação assim, interessante. Uma avaliação dava, na verdade, uma informação sobre a avaliação dele, Jorge Jesus, né? Que o Flamengo tem muita opção de lado e pouca opção de meio de ataque. E aí você já está falando da defesa, mais um zagueiro. Com a saída do Uribe não tem, tem um Gabigol que não é típico centroavante. E não é típico centroavante, é um atacante. Tem um Lincoln, que é um centroavante que também para mim não é típico, mas... E um outro garoto, né? O João menino, Gabriel, né? Isso, uma coisa assim, menino também. Mas não tem... Vitor Gabriel. Olha, o Jorge Jesus chegou de forma muito forte, né, se impondo nos treinos, nas entrevistas, nas suas opiniões, e inclusive sem pudor de falar sobre o que ele considera um elenco desequilibrado. É isso mesmo, ó. Dá uma olhada. Nós achamos que temos muitos jogadores para a mesma posição, temos 4 laterais direitos, 6 centrais, 5 primeiros volantes, e praticamente não temos um segundo volante, temos o Diego que não é, mas está a fazer e bem. Portanto, vamos tentar equilibrar a equipa dentro das ideias que nós temos e vamos aproveitar esta janela aberta para fazer isso. Está certo. Você concorda com a análise dele? 90% está certo. E com essa que você vê, ele falou, você sempre defendeu essa ideia, né, de testar o Diego mais... Claro. Ele falou que o Diego não é, mas está fazendo. E a minha interpretação da fala dele é que, na opinião dele, então o Arão é primeiro volante também. Não. Ele acha, parece que só o Arão é segundo. É? Foi o que eu ouvi. Essa aí ele falou... Temos 5 primeiros volantes. E só temos um segundo. E o Diego está fazendo essa função. Eu não sei se ele falou Porque o Arão treinou ontem. O Arão treinou ontem nessa função de primeiro volante. E, inclusive, que o Cuejar está na seleção. E o Arão treinou ali com o Diego em segundo. Quem que ele tem de primeiro? O Cuejar, Pires da Mota, Ronaldo, o Hugo Moura. O Hugo Moura. Ele está considerando tudo isso primeiro volante. Exatamente. E o Villarreal, imagina. Então, a interpretação que eu tenho é que ele considera o Arão dessa turma aí. E no treino de ontem falou bastante com o Arão. Parece que ele não gostou muito da atuação do Arão no treino. Dá uma olhada. Contra quem que foi o treino? Arão, tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Contra o Madureira, tá, gente? Foi 3-1 esse jogo. Põe de novo, velho. Tá mal, Arão, tá mal. Põe de novo. Foi pra dentro. Por que foi pra dentro? O número 5 é Arão? Até antes do Jorge Jesus chegar, era. Agora, volta de novo, só pra ver. Põe lá. Vamos lá, velho. Esse 5 aqui embaixo. Tá entrando dentro. É Arão, né? Camisa amarela. Eu confesso a você que não viu. Eu só escutei o tá mal, Arão, tá mal, Arão. Se o Arão com o número 5... Foi só um tá malzinho, Se o Arão está com o número 5, está errado para entrar dentro. O que está fazendo aqui? Não sei. Porque estou dizendo, como que essa bola gira perto? Por que não entra à direita? Tem 3 jogadores aí para girar em 20 metros e ele chega ao quarto. Eu acho legal, o técnico participativo. Você falou, né? Chegou cheio de gás, treinando, correndo, cobrando, falando do elenco. Ou seja, mais uma vez nós temos repetido a história de que um treinador chega num clube e começa a mexer no elenco. Começa rapidamente a entender que o elenco não é do jeito que ele gostaria.
ou nós não montamos bem elenco, ou os técnicos pensam muito diferentes um do outro. Mas isso é muito comum e plausível. Sim. E plausível. Porque quem faz o elenco no Brasil? Então, eu sei. Quem faz elenco no Brasil? Eu sei. Os presidentes. Não. Eu acho que os treinadores fazem muito elenco também. Eu não acho que é só presidente. Sabe como o treinador faz? Não. Quando cai, aí chega novo. Não quero esses 10, me dá 3 outros 10. Ué, então, aí quais 10 então não outros? é só o presidente. Não, quais outros 10? Não importa, é importante trazer. Sim, mas então não é só o presidente. Para ele, Jorge Jesus, que está chegando, para ele está no começo da temporada. Na cabeça dele, até pelo continente onde ele trabalhou até agora, ele está começando a temporada. Então, para ele agora é hora de montar o elenco. Só que nós estamos no meio da temporada. O Campeonato Brasileiro já teve 9 rodadas. O Flamengo já está disputando oitavas de final de Libertadores da América. Sim. O Flamengo vai jogar Copa do Brasil, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos um futebol que fica na dependência só, ou quase sempre, do técnico chegar e dizer assim, eu não estou dizendo que ele está errado. Acho até que ele tem uma boa avaliação. Mas, poxa, então não tinha que ter um elenco equilibrado? Mas é isso que estou dizendo. Mas que tipo de elenco equilibrado? Não, ele é que está dizendo que o elenco está desequilibrado, que ele tem 4, 6 centrais, que ele tem não sei quantos primeiros volantes, que ele tem não sei quantos jogadores. Ele fala isso porque quando ele chega no elenco, ele identifica isso, no sentido, qual sentido? No sentido do que ele já tem claro o sistema que ele quer jogar. Então o sistema que ele quer jogar, deu para ver que... De outro perfil. Não, entendi. Mas não parece estranho para vocês que tem um elenco desequilibrado? Mas, por exemplo, a mim, não, porque eu já falei várias vezes que faltam jogadores para essas. Tem muitos jogadores numa posição e tem muito pouco na outra posição. Eu também concordo com você. E aí o que a gente faz? É desequilibrado. Não, eu concordo. Aí ele chega e tem visão parecida ou ainda um pouco diferente e percebe ainda alguma coisa. Eu não estou me expressando bem. Eu concordo completamente com vocês. Acho que o Flamengo tem, desde o ano passado, ano retrasado, o Flamengo começou a contratar um monte de jogador para o lado do campo. Então o Flamengo tem o Everton Ribeiro, o Berril, tinha aquele outro colombiano. Marlos Moreno. Aí chegou o Vitinho, aí chegou o Giovânio, aí não sei mais quem. O Flamengo tinha meia dúzia de 8 caras para o lado do campo. Né? O Jorge Jesus chega e faz essa avaliação. O que eu estou dizendo que me parece estranho é que um time que briga por ganhar campeonatos, todos que disputa, consiga montar um elenco tão desequilibrado. É isso que me assusta. Será que é muito difícil? Você já foi diretor de futebol? Graças a Deus, não. Você contrataria 8 caras para o lado do campo? Não sei. O que eu acho é o seguinte, Kleber. Isso mostra como a falta de continuidade é danosa para o clube. Porque, como disse o Pet, cada técnico vai ter um conceito sobre o seu elenco. Claro. Ele olha o elenco para o Abel, beleza, ele tem o Bruno Henrique, tá tudo certo, ele não precisa do 9 clássico. O Jorge Jesus vai ver diferente, não. Eu preciso de 9 clássico, falta. E aí, assim, essa quebra... De 6 em 6 meses não dá. Essa quebra, você vai ter sempre um elenco que não está de acordo com o que o técnico quer. Esse é o grande problema. Então, mas... Né? O certo é você chegar em dezembro e fazer uma avaliação. Ó, não deu Abel, não deu Jesus. Lógico. Qual que é o próximo? Vamos planejar o ano juntos? Só que a gente não consegue. Pouquíssimos clubes... É porque a falta de continuidade, chega um gerente novo, o gerente novo vai fazer as contratações, chega um treinador novo, o treinador vai fazer as transições. E os jogadores foram contratados antes que o treinador. Perfeito. Eu concordo com vocês. Eu só estou falando que nós estamos... Antes que o diretor. Não esqueçamos que hoje é dia 1º de julho. Sim. Nós estamos no segundo semestre do ano e os times estão, o Flamengo, no caso, que é o cara citado, está buscando o jogador para atender um que ainda não estreou. Claro. Ele escalou assim, com os desfalques, né? Tem um times que estão procurando jogador para atender treinador que já está no clube. É verdade. E que não deu certo. Então, mesma coisa. Vamos ver. Ele escalou esse time aqui contra o Madureira. César Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio, René, William Arão e Diego, o Diego mais recuado, Lucas Silva, que é um garoto, o Vitinho, o Bruno Henrique e o Gabriel. Everton Ribeiro tá machucado. E o Arão, e o Arrascaeta e o Cuejar na Copa América. Jogaram basicamente o mesmo time que tava jogando, né? Segundo a nossa equipe, foi assim que jogou. Esse foi a primeira ideia de time que o Jorge Jesus colocou em prática num jogo treino.
no jogo treino. A estreia oficial dele é contra o Atlético Paranaense, acaba a Copa América, começa o mata-mata e a estreia dele nas quartas de final da Copa do Brasil em Curitiba será contra o Furacão. O repórter Eude Júnior traz mais informações do Flamengo aqui pra gente. Olá, os jogadores do Flamengo têm uma semana de treinos aqui no Ninho do Urubu. No sábado o time venceu o jogo treino contra o Madureira por 3-1 e aí as boas notícias para o técnico Jorge Jesus. O Diego Alves, goleiro, que não jogou porque sentia dores no joelho direito, ele voltou a treinar com o grupo. O Rafinha, que aprimora a parte física, também ficou de fora, mas também participa das atividades normalmente durante esta semana. O Rodinei foi o lateral direito titular por opção do técnico português, que ainda quer reforços para o elenco. O Flamengo já procurava um zagueiro e um lateral esquerdo. O Jorge Jesus citou a escassez de um segundo volante no elenco. E busca também um centroavante, porque ele gosta de trabalhar com camisa 9 de referência. O Pedro era o nome da vez. O Globoesporte.com revelou que o Flamengo aumentou a oferta pelo atacante, chegou a 12 milhões de euros, mais de 53 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Essa é a parte que cabe ao Fluminense. Mas o Mário Bittencourt, que acabou de assumir a presidência do Fluminense, não quer negociar este jovem talento com o rival. Os dois clubes têm uma relação cordial, são parceiros da administração do Maracanã. Além disso, o Mário Bittencourt é amigo do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e o Braz não quer atrito com a diretoria do Fluminense. Por essa razão, o Flamengo já procura um outro nome para a posição no mercado. Em relação aos jogadores que estavam com as seleções de seus países, o Trauco segue na disputa da Copa América com a seleção peruana, o Arrascaeta, do eliminado Uruguai, já treina também com os jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu normalmente, e o Cuéllar, após a eliminação da Colômbia, negociou com a diretoria, em comum acordo, vai se reapresentar nesta quarta-feira. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.